A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para comentar acerca do evangelismo e da evangelização. Hoje vamos falar, capítulo 4, vamos abordar o evangelismo em massa. Nós já falamos um pouco atrás acerca dos objetivos, como deve ser feito, o que deve ser observado. E uma outra coisa que tem chamado a atenção é que tudo que nós fizermos tem que ser feito na direção do Senhor. Falamos também que devemos ouvir a voz de Deus. Então, tudo que a gente faz tem que ter direção. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe os obstáculos que a gente vai estar enfrentando. Então, é importante que nós observemos a voz de Deus e a direção que Deus nos dá para fazer alguma coisa. Porque às vezes nós traçamos um plano e temos que mudar no meio do caminho porque aconteceu alguma coisa e nós iremos ajustar o nosso objetivo. Então, o fator divino ele é de máxima importância. Sem isso, a gente não consegue fazer coisa alguma. O fator humano, que engloba o esforço que a gente vai estar desempenhando, desenvolvendo, para que o nosso objetivo seja alcançado. Então, nós falamos acerca de todo o projeto. A gente tem que observar tudo, onde vai sentar as pessoas, quem é que vai trabalhar aonde. Né? Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido, de forma que a gente vai estar preparando a nossa equipe para quê? Para que seja um trabalho bonito, um trabalho bem feito, não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor, que as pessoas que nos olhem vejam que nós somos um povo organizado. Então é importante que o nosso povo esteja efetivamente preparado. Quem vai fazer a recepção tem que ser uma pessoa gentil, tem que ser alguém que com um sorriso no rosto, para estar recebendo as pessoas que vão estar ouvindo a pregação. Então é importante que as pessoas da recepção sejam agradáveis. E isso é muito importante. A igreja em si, ela tem que estar preparada para isso. Na oração, tem que estar preparada em tudo. Por quê? Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Pode vir, de repente, um baderneiro, alguém que venha, de repente, fazer alguma coisa, uma algazarra. Então, nós temos que ter a segurança para tomar conta desse ponto. Temos que ter pessoas preparadas para isso. Até para poder, de repente, abordar essas pessoas, devemos ter cuidado, porque senão a gente pode arrumar problemas para nós. E isso o adversário sabe muito bem, e ele vem para isso, ele vem para tirar a atenção das pessoas. Então, é preciso que quem está na segurança esteja em oração, esteja ligado no que está acontecendo, observando tudo. A recepção, como eu disse, tem que estar também alinhada ali. Chegou alguém diferente, já tá perguntando o nome, já está vendo algumas coisas, está colocando, se for um não crente, já colocando bem na frente, que é para a pessoa estar bem ligada, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Isso é de suma importância para um trabalho ser bem realizado. E nós colocamos também acerca do local, né? O local tem que ser previamente escolhido, bem escolhido, né? Se for um lugar fechado, um ginásio, de repente, um colégio, são bons lugares para a gente poder fazer, que dá para se alocar pessoas tranquilamente, sem nenhum problema. Seja um local acessível às pessoas, próximo, de repente, a um complexo residencial. Então tem que ser mais ou menos nesses parâmetros. Para quê? Para que as pessoas tenham um livre acesso. De repente, não reclamar, é muito longe, eu tenho que pegar ônibus. Não, que seja próximo de onde as pessoas moram.
livre acesso, tanto para as pessoas deficientes também, não podemos esquecer dos cadeirantes, então tem que ser um local bem acessível aos cadeirantes também, não podemos dificultar as pessoas, bem sinalizado, se possível a gente colocar placas de orientação, isso é muito importante. Para quê? Para que tudo isso venha surtir efeito positivo na nossa população. Que as pessoas olhem e vejam que há um cuidado que nós temos para com eles. Se possível, nós usarmos carro de som, propaganda nos meios de comunicação que nós temos, a internet, se tiver a rádio, numa rádio, enfim, todos os meios possíveis para a gente poder propagar esse evento com 15, 20 dias de antecedência, para que as pessoas estejam sabendo o que vai acontecer. E aí nós vemos o evangelismo pessoal. O pessoal é mais simples, um pouco mais tranquilo, não que nós tenhamos menos cuidado, né? Porque todo evangelismo é preciso ter cuidado na abordagem das pessoas, temos que ter muito cuidado. E nosso objetivo é ganhar almas, ou ganhar os desviados, né, para o Senhor. Nosso objetivo é esse, não é outro. Nós não podemos entrar de repente em disputas, em assuntos que não convêm, porque nosso objetivo é a pregação do Evangelho, mostrar Cristo ressurreto para a salvação da humanidade. Então, esse deve ser nosso objetivo. Se vierem com outros assuntos, a gente vai tirando, né, com muita educação, mas nosso objetivo tem que ser almas. Ela precisa ser evangelística de forma agradável, sempre de forma agradável. Isso aí não pode faltar no crente. O crente tem que ser gentil, ele tem que ser agradável na sua fala. Ele não pode impor para ninguém, porque ninguém é obrigado a receber a Cristo. Cristo se recebe espontaneamente. Então, se a pessoa disser para você que ela não quer ouvir, então agradeça a atenção e saia. Porque nem todo mundo está disposto a ouvir o Evangelho. E nós temos que entender isso, temos que respeitar a opinião de cada um. Temos que tomar muito cuidado com isso. E respeitando também a religião de cada um. Nós não podemos criticar a religião de ninguém, porque nosso papel não é esse. Nosso papel é para mostrar Cristo. Tão somente Cristo. Então, se alguém for católico, for umbandista, enfim, não importa. Nós estamos ali para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Tá certo? Então a gente não pode entrar em conflitos. Se de repente você entra na casa de um macumbeiro e vê todas as imagens que ele tem na parede, nem olhe para aquilo. Nem olhe e nem fale nada a respeito. Pregue Cristo, que é o libertador, que é o Salvador. Isso também vale para o católico, que tem seus santos. Deixe os santos lá, não se envolva com essas coisas. Por quê? Porque você vai criar uma inimizade e de repente nunca mais você vai ter a oportunidade de voltar para aquela casa. Porque você foi descortês, você foi insensível com a religião do outro. Então nós não podemos, de maneira alguma, ferir a fé que o outro tem. Nós não podemos isso. Depois de tudo, depois da sua explanação do Evangelho, depois que todos ouvirem, você faça o apelo, que nós não podemos sair sem fazer o apelo, de forma nenhuma. Devemos fazer o apelo. Se ninguém quiser aceitar, amém, vamos orar pelos ouvintes todos, vamos orar por eles e sair. De repente, numa outra oportunidade que nós tivermos, podemos passar por ali e falar novamente de Jesus e a pessoa aceitar a Cristo. Então não é imposição. Nós oferecemos, nós falamos que Cristo está pronto para receber a todos, porque Ele morreu por todos. Então, se a pessoa
não quiser aceitar porque ela tem vícios, porque ela tem isso ou aquilo, se você puder dizer, né, que de repente a gente ter essa oportunidade de falar de libertação, que Jesus liberta, amém. Falamos que ele liberta, falamos que ele pode. Mas se mesmo assim a pessoa não quiser, amém. Oramos por ela e saímos. O capítulo 5, ele fala da aparência. Nos chama atenção para a aparência. E a aparência do crente tem que ser adequada. Tem que ser adequada. Adequada aqui, adequada ao ambiente onde ele vai estar. Adequada, porque veja bem, se ele for de repente numa casa onde as pessoas são de um nível mais abastado, não devemos estar, né, de repente com um terno, necessariamente de gravata não, mas um terno bem alinhado. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e ver que nós também podemos nos apresentar assim. Porque às vezes as pessoas elas são tão cheias de si que vão nos olhar de cima a baixo e vão dizer, vem um Zé Mané, vem alguém aí querer falar comigo, não sabe nem se vestir. Então, fica meio desconfortável, né? Então, que a gente se vista adequadamente aonde nós vamos. Por exemplo, se você for falar com jovens, numa reunião de jovens, você pode ir de tênis, você pode ir de calça jeans, camiseta. Por quê? Porque é o ambiente do jovem. O jovem se veste assim. Então, a gente pode muito bem se vestir muito bem jeans e camiseta e tênis. Tranquilamente fala do evangelho ali para eles, na linguagem que eles entendam, né? Porque jovem é descolado, aquela coisa toda, então a gente tem que usar palavras que eles entendam e alcance a vida deles. Né? Porque jovem tem ilusões, jovens têm sonhos, aquelas coisas todas, então a gente tem que ter esse cuidado de falar com eles de forma que eles possam compreender. E sempre falar do Evangelho e falar da salvação sem condenar ninguém. Porque muitas das vezes nós falamos tantas coisas e falamos, se não for Jesus, vá para o inferno. Não, não é assim que a gente deve abordar as pessoas. A gente tem que abordar mostrando a salvação. Ela própria vai tirar as conclusões. Ela vai pensar, ou vai dizer, quer dizer, então se eu não tenho Cristo, eu vou para o inferno. Então, automaticamente, quando você prega sobre a salvação, a própria pessoa vai ter dentro de si a resposta dela. Então nós não devemos e não podemos nunca dizer que a pessoa vai para o inferno. Porque a Bíblia não dá esse direito para nós, como cristãos, como pregadores do Evangelho, condenar alguém ao inferno. O que condena a pessoa ao inferno é a palavra. Então, se a pessoa se sentir acusada e te perguntar, é uma outra situação. Aí você vai e mostra. A Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Então, morte sem Cristo. Então, morte sem Cristo é uma morte para o inferno. Aí você pode, se tiver tempo, você pode explanar alguns versículos, algumas passagens que dizem a esse respeito. Mas nunca você chegar para a pessoa e dizer que ela vai para o inferno porque ela não aceitou a Cristo. Nós não podemos fazer isso, de forma alguma. E nós falamos sobre o tempo. O tempo. Se você tiver um tempo disponível, você pode mostrar conhecimento. Você pode mostrar algumas coisas que você já leu, como está a situação no mundo, antes de você entrar na palavra. Por quê? Você pode mostrar que o mundo está indo de mal a pior, o mundo está em guerra, o mundo está em violência, e a única solução é Cristo. Então, em cima dessas situações que você apontou, você pode mostrar Cristo. Você deve mostrar Cristo como o único que pode solucionar a situação da humanidade. Então, é importante também nós mostrarmos que nós somos conhecedores do que está acontecendo no mundo. A gente não pode ficar alienado com as coisas que estão acontecendo. Devemos ler jornais, revistas, ouvir notícias. Por quê? Porque é isso. Cristo sempre foi oportunista.
Sempre. Cristo observava a situação e entrava com a palavra. Ele era oportunista. E nós também devemos ser oportunistas. Observar uma situação e em cima dessa situação, lançar a rede, mostrando que Cristo é a solução para a humanidade. Se você tem pouco tempo, você pode utilizar folhetos. Claro que você deve conhecer o folheto que você está entregando. Você tem que ler antes, orar a Deus, para entregar o folheto para alguém. E se possível você explicar mais ou menos o que está naquele folheto, amém. Senão você entrega para a pessoa, ora por ela e ela segue o seu caminho. Porque você tem pouco tempo. É uma pessoa que sai de passagem, é uma pessoa que está no ônibus, está no trem, no metrô, enfim. Então você não tem tanto tempo para poder explanar a palavra. Mas o folheto, você entregando para ela com autoridade do céu, dizendo leia, você vai entender, você vai preencher a sua alma. Diga com certeza isso. Deus vai falar com você através desse folheto. E a pessoa vai seguir o seu caminho. Então isso é importante para que nós sejamos objetivos na nossa missão. De repente você encontrou alguém perto de uma festa, a pessoa está toda lá feliz da vida, com um copo de cerveja, essas coisas. Se você tiver oportunidade, também fale com a pessoa, explique para ela que tudo isso é passageiro, essas alegrias é passageira, e Cristo está para voltar. Então, mostrando que tudo que está acontecendo no mundo, né, a pessoa não deve se prender a essas coisas materiais, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí e a pessoa pode não ter vida amanhã. Então, em cima disso, você pode, né, mostrando que Jesus é o único caminho e o único que pode dar uma alegria que não se paga. Porque ela foi paga na cruz do Calvário. Uma alegria que você não precisa beber cerveja, você não precisa se alcoolizar, você não precisa usar drogas. Porque Cristo é uma alegria que vem para nós gratuitamente, porque Ele ganhou isso na cruz do Calvário. Então isso é importante nós frisarmos. No hospital, nós já falamos isso também em vídeos passados. No hospital também a nossa fala tem que ser objetiva, também nunca prometendo cura, nunca prometendo nada que Deus não tenha nos falado. Se Deus nos colocou ao coração que Ele vai curar, então você fala que Deus vai curar, senão não. Nós devemos mostrar que Cristo, Ele pode curar, porque Ele veio para isso, Ele veio curar a nossa alma e o nosso corpo. Então Ele bem pode nos tirar de um leito de hospital, porque para Ele não há impossível, Ele bem pode. Se nós cremos, Ele bem pode. Então mostrar para a pessoa que o médico pode ter desenganado, mas Jesus ele pode entrar com providência e pode curar essa pessoa. Então isso é muito importante para que nós possamos alcançar a pessoa. Ela pode, de repente, estar em estado terminal, não importa. Vamos orar por ela, pedindo que o Senhor faça a vontade dEle. Se for cura, se for a morte, não cabe a nós decidir. Mas que nós possamos, de qualquer forma, ser de forma gentil, suave com a pessoa. Isso também se a pessoa quiser. Sempre assim. Devemos sempre olhar isso. A vontade da pessoa. Se ela não quiser oração, não faça oração. Agradeça a atenção e saia do quarto. Se tiver outros no quarto, se for possível, orar por eles, amém. Se não, saia do quarto em paz. Na igreja, nós temos as pessoas que muitas das vezes ficam acanhadas, né, na hora do apelo, e a nossa posição é importante também. Às vezes você percebe que uma pessoa está por ali, você vê que ela está, às vezes, ansiosa, ela está
você percebe que o coração dela está se abrindo para a palavra, então chegue perto dela e diga, ó, vamos lá, receber uma oração. Você não quer receber uma oração? Receber a Cristo como seu Salvador? Isso é também gentil, né? Nada de repente impor os braços, pesar o braço na pessoa de forma nenhuma, mas de forma gentil, convidá-la a ir à frente e vá com ela à frente para receber uma oração e, consequentemente, agradável seria se ela também recebesse a Cristo. Mas se não, volte com a pessoa, volte com ela, né, e agradeça a atenção dela. Nós temos também, em umas abordagens, as pessoas dizem que não tem tempo de ir à igreja. Falta tempo. Aí nós dizemos, Deus deixou 24 horas para o homem administrar o seu horário. Então, aí nós podemos falar que o homem tem tempo para tudo, para se divertir, tem tempo para todas as coisas, menos para as coisas de Deus. Quando deveria ser ao contrário. Porque nós dependemos de Deus para tudo, até para acordar dependemos de Deus. Então, nós dizemos, né, para a pessoa que Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Porque é Ele que nos dá a saúde, é Ele que abre portas de emprego, apesar da pessoa dizer que ela é inteligente, tem diplomas, enfim. Mas quem deu a inteligência foi Deus. Então, nós devemos cercar a pessoa de forma que ela não tenha onde escapar, porque a pessoa sempre procura esses meios. Não, mas eu sou inteligente, eu estudei, eu sou discípulo. Mas tudo isso foi permissão de Deus, foi Deus que permitiu que a pessoa chegasse até onde chegou. Para que a pessoa não tenha desculpas para não ir à igreja, para não ter um momento para Deus. Se ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, e dizer ainda, né, que pode ser que ela não tenha uma outra oportunidade, pode ser que a morte chegue para ela. Muita gente acha que só velho que morre, né? A gente vê quantos jovens morrem de overdose, morrem em acidente de trânsito. Então, nós devemos abordar isso, sempre de forma bem suave. Bem suave. Nunca ameaçando. De repente a pessoa, você está dizendo que eu vou morrer? Não, nada disso, mas ela pode acontecer dela vir a perder a vida de um momento para outro. Nós vemos que existem 3 tipos de pessoas: os não crentes, os crentes e os desviados. Então, nós devemos abordar a cada um de forma diferente. O não crente, ou aquele que já ouviu por algumas vezes, devemos abordar sempre mostrando que Cristo é o Salvador. Que Ele morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, para garantir a vida eterna quando partimos daqui, dessa vida. Então, para o não crente, é sempre mostrando que Cristo, Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, que pode aliviar a tensão da nossa alma, que pode, de repente, nos trazer paz, né? Porque Ele é o princípio da paz. O mundo aí fora em busca da paz e se esquece que Cristo, Ele é o único que pode nos garantir a paz. A paz de alma, a paz de espírito, somente Ele pode. Então é importante que nós frisemos isso para o não crente. Mesmo que ele já tenha ouvido, vamos reforçar aquilo que ele já ouviu e mostrando que é preciso, o homem precisa tomar uma decisão. O homem precisa escolher a Cristo se quiser ir para o céu. Porque Cristo é o único caminho que leva o homem para o céu. Por isso ele morreu na cruz do Calvário, para nos garantir a vida eterna. Para o crente. O crente, a gente vai encontrando, de repente encontra com um irmão, bate na porta, ele se identifica como cristão,
Aí nós vamos orar por ele, se ele também aceitar, se não, damos a paz do Senhor e partimos, né? Que de repente o irmão está passando por necessidade, está passando por algum aperto, tanto físico como espiritual, e nós podemos ser usados por Deus para levar uma palavra, né, de conforto para esses irmãos. Então, a gente também não deve desprezá-los de forma nenhuma. E os desviados, eu digo que os desviados é a parte mais difícil, porque tudo que você falar, ele vai dizer que já conhece, vai dizer que já ouviu. Mas sempre a nossa palavra tem que ser reforçada, sempre dizendo, você já ouviu, você conhece, mas está fora. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Então, a nossa mensagem deve ser essa, o retorno para a casa do Senhor. Assim como fez o filho pródigo, né, que ele reconheceu o seu estado e voltou para a casa de seu pai, da mesma forma, nós devemos frisar que o desviado, ele precisa voltar para a casa do pai. E muitas vezes desviado é uma palavra que já está meio em desuso, né? Hoje nós falamos afastado, porque o desviado, muita gente se ofende com isso. Então, nós falamos o afastado. Ele se afastou da casa do Senhor. Então, nós vamos com todo carinho, com todo cuidado, mostrando que é preciso que ele retorne à casa do Pai. De repente ele saiu porque alguém falou mal dele ou dela, alguém desfez, alguém destratou, enfim. E nós devemos ter resposta para tudo isso. Né? A pessoa fala, mas você não precisa voltar para aquela igreja, você pode voltar para uma outra igreja, que seja próximo de casa, enfim. Nunca dá razão para a pessoa. Nunca. Porque muitas das vezes nós olhamos e até nos solidarizamos com a pessoa. Puxa vida, alguém falou mal dela e ela saiu da igreja. Mas a nossa intenção é que ela volte. Então, sempre dizer para ela, olha, aquela pessoa deixou você entristecida, mas o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua te amando, o Senhor continua de braços abertos. A nossa mensagem tem que ser sempre essa. Não pode ser diferente. Eu não posso dar razão para a desculpa da pessoa. Ah, não volto mais lá, não volto mais. Quer dizer, eu não volto mais lá. Então ela pode voltar para uma outra igreja, uma outra denominação, né, que professe a Cristo como Salvador. Então nós devemos ter esse cuidado para que nós alcancemos. São difíceis de você alcançar os desviados, afastados, porém o Senhor nos deu armas, o Senhor nos deu mensagem para isso. Por isso é preciso conhecer as Escrituras. Por isso é preciso você conhecer os Evangelhos, ver onde Cristo ele falou com as pessoas de forma muito clara, buscando aqueles que se haviam perdido. Então é importante que a gente tenha esse firme fundamento, né, que é a palavra de Deus para nós, e que nós passemos adiante com muita dedicação. Porque a palavra de Deus, ela é fina. A palavra de Deus, ela é importante, é Deus falando. Então, se é Deus falando, eu devo ter o maior cuidado possível para ministrá-la para os corações, para que as pessoas, ao ouvirem, elas sintam a diferença. E elas possam aceitar Cristo como o seu Salvador. E a Bíblia ainda diz, né, que quem ganha uma alma, sábio é. Então que nós sejamos sábios na propagação do Evangelho. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Porque sabemos que os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são difíceis. E está se findando. Vemos aí que a violência está aí, a guerra está aí, tudo está se cumprindo. E o Senhor não vai tardar a vir. Então que nós alcancemos vidas, muitas vidas, para o reino eternal do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus.